Agora eu quero convidar, querido irmão, vocês vão receber com uma salva de palmas, querido Rogério Salamandac. Aleluia! Diretamente de Palmas, Tocantins. Não, não é 900 minutos, não é 15. Tá bom. Paz, queridos, é um prazer estar aqui. É cumprimento de uma visão profética que uma irmã, numa conferência uns 4, 5 anos atrás, veio orar comigo e falou: ó, Deus me mostrou você falando dentro e fora do Brasil para uma multidão de pessoas. Então, estamos aqui debaixo de muita unção, e meu nome é Rogério Salamandac, desculpe o palavrão de sobrenome, mas não fui eu que escolhi, e vou falar um pouquinho para vocês daquilo que Deus tem feito. Eu tenho 50 anos de idade, casado com a Karina, pai da Daniela, da Letícia, semi-pai do João Pedro, que vai casar com a Daniela dia 15 de junho, e iniciei a minha vida com Deus com 9 anos de idade, quando me converti, e Deus fez eu ir sendo preparado desde menino na igreja local que eu participava no interior de São Paulo. Me apaixonei pelos ensinamentos da vida de José do Egito, e desde moleque comecei a pedir para Deus que fizesse de mim um José para a minha geração, para que eu fosse bênção na vida dos meus irmãos. Me formei em engenharia agronômica, pós-graduado em marketing, e iniciei minha vida profissional como executivo como vendedor e depois executivo de multinacional, por onde permaneci por 15 anos. Há 11 anos atrás, um pouquinho antes disso, deixa eu compartilhar uma história. Deus fechou 3 portas de sociedade para mim em empresas, sendo que 2 dessas empresas foram vendidas para grupos multinacionais. E quando Deus fechou essas 3 portas, eu sempre coloquei diante de Deus e falei: Deus, mas por que esse último negócio estava fechado e depois de fechado andou para trás? E eu falava: Deus, por que isso? Né? E quando eu casei, a gente fez um pacto pré-nupcial. E eu falei: meu amor, a gente não tem nada em termos de grana, e um dia a gente quer ter alguma coisa. Nós vamos casar, e é o seguinte: José do Egito nos ensinou que nós temos que poupar todo ano. E, na verdade, eu creio que nós temos que poupar todo mês. Então, nós vamos tirar o nosso dízimo e vamos buscar guardar 20% do que a gente ganha. No 13º, nós vamos tirar o dízimo, tirar 10%. E aí nós vamos guardar o resto, investir o resto. E se tiver premiação, nós vamos tirar o dízimo e guardar toda a premiação. E assim a gente fez por 7 anos até a gente fazer um primeiro negócio imobiliário. E de 11 anos, quando a gente fundou a primeira empresa, fundamos do zero, Deus tinha dado uma experiência muito forte para nós, que foi em Brasília, durante um encontro da videira, onde veio um pastor de fora, que eu nunca tinha visto, e aí, no meio da palavra, ele interrompeu e falou assim: aquele casal que está na 2ª fileira, fica de pé. Eu falo inglês, e aí, antes da tradutora traduzir, eu já estava ficando de pé, minha esposa olhou, aí depois ela entendeu da tradução. E Deus mandou 3 palavras proféticas sobre nós. Uma, que nós seríamos usados por Deus para a restauração de muitos casamentos. A segunda, que a gente precisaria ser forte, porque Deus faria algo grande na vida de uma das nossas crianças. E a terceira, e eu tinha acabado de perder a oportunidade de ser sócio pela 3ª vez de uma empresa. E o meu sonho era ser empresário. E eu tinha acabado de perder essa oportunidade, e Deus falou assim: olha, eu sei o que está acontecendo na sua vida profissional. E eu quero dizer que você vai experimentar uma abastança financeira, uma riqueza, uma prosperidade financeira tão grande que você não consegue sonhar com isso. E aí eu falei: caramba, né? E a gente estava nessa época perto de Brasília, a gente estava terminando de construir uma casa, que eu participei aqui da videira durante bastante tempo,
E aí a gente mudou para lá, eu comecei a participar da videira lá. E o dinheiro que a gente tinha guardado, Deus veio e me deu uma experiência como de Abraão e Isaac. A valor de hoje seria mais ou menos, irmãos, uns 2,5 milhões de reais. E era o dinheiro que eu estava guardando durante uma vida para poder um dia começar uma empresa do zero. E aí Deus veio e colocou no meu coração de usar esse dinheiro para comprar terreno e construir um prédio para a videira em Formosa, Goiás. Foi difícil. E eu ali aprendi em Deus o que é ser mordomo, porque eu decidi, eu e minha esposa, decidimos entregar aquilo, construir o primeiro prédio, mas eu sabia que eu estava colocando diante do altar o meu sacrifício de um dia ser dono de uma empresa. E eu falei, Deus, eu vou te obedecer, e se isso custar eu continuar sendo empregado, funcionário a vida toda, amém. E aí a gente pegou aquele recurso que durante 13 anos foi acumulado, e a gente investiu na construção do primeiro prédio que Deus nos usou para fazer lá na cidade de Formosa. Mais ou menos 2,5 milhões investidos. E aí eu comecei a falar, Senhor, o que eu vou fazer agora? E aí eu lembrava daquela profecia. E aí eu falava, cara, se Deus falou que vai rolar essa riqueza, essa prosperidade, algum milagre Ele vai fazer. Eu não tenho muito tempo aqui, irmãos. Mas 11 anos atrás, eu comecei a dar soja sementes do zero. Há 3 anos atrás, eu vendi a casa que a gente morava para a gente poder investir na empresa. Coloquei minha família para morar numa casa de 100 metros quadrados alugada lá em Palmas. Moramos por 5 anos nessa casa alugada. Há 3 anos atrás, o pastor Mauro fez aniversário de 50 anos e eu levei ele para pescar no Amazonas, compartilhei com ele lá uma estratégia que Deus estava me dando para perpetuar a empresa, para fazer a da soja crescer. Depois de 3 anos, sendo dos quais 1 ano e pouco de negociação, a gente, em outubro do ano passado, comunicou ao mercado que a Boa Safra Sementes, que é a maior empresa de semente de soja do Brasil, faturou 2,2 bi ano passado, lucrou 222 milhões de reais ano passado. Ela adquiriu 45% da soja. Nós estamos hoje num plano de expansão bastante acelerado. Nossa previsão esse ano é de faturar ao redor de 250 milhões de reais. Nós temos um plano estratégico para até 2034 faturar 1 bilhão de reais, fazer um IPO da empresa, que é um lançamento de ações na Bolsa de Valores, e além da soja, Deus tem acrescentado para nós uma outra empresa que chama Campo Santo Agro. Irmãos, eu não consigo aqui falar 1/10 do que Deus fez, mas eu quero compartilhar com vocês de que grandes coisas o Senhor fez. E ao longo desse tempo, irmãos, aquela outra profecia que estava relacionada a gente ser forte, porque Deus ia fazer algo grande na vida de uma das nossas crianças, aproximadamente 6 anos atrás, a nossa mais nova, Letícia, foi diagnosticada com hidrodenite supurativa, uma doença dermatológica incurável. E, resumindo para vocês, eu cheguei em casa, tomei um choque absolutamente violento. Na hora, o Espírito de Deus falou, você lembra que eu falei que vocês iam precisar ser fortes? Chegou o momento. Resumindo, irmãos, a gente levou ela para São Paulo, numa médica da USP. Ela foi analisar, diagnosticar a Letícia, e aí ela estava aqui na virilha com gânglios inflamados. E era nítido, dava para ver com os olhos. E aí a médica começou entre os gânglios, passar o dedo, e ela fez uma cara estranha. E eu falei, doutora, o que é? Pode dizer. Ela falou assim, o médico de Palmas estava comigo na Suíça,
ano passado, num congresso que nós discutimos a hidrodenite supurativa. E a hidrodenite supurativa é facilmente diagnosticada, porque entre os gânglios inflamados tem como se fosse um canudinho por debaixo da pele. E aí ela falou assim, passa a mão aqui. E eu passei a mão, e ela falou assim, você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não. Ela falou assim, olha, eu não sei explicar, mas agora eu não posso diagnosticar a Letícia com hidrodenite supurativa. E eu falei para ela, fica tranquila, porque a gente ceiou lá em casa e a gente sabia que Deus tinha profetizado lá atrás que Deus faria algo grande na vida de uma das nossas filhas. E para a honra e glória do Senhor, queridos, a riqueza atingiu a nossa família, a nossa casa, a prosperidade do Senhor atingiu a nossa família, porque de nada adiantaria hoje a gente ter uma empresa que vale 120 milhões de reais pelo valuation atual e que pode chegar a valer 600 milhões de reais dentro de 10 anos. Não adiantaria a gente ter todo o patrimônio que a gente já tem. Irmãos, é muito mais dinheiro do que eu imaginei que a minha quinta geração ia ganhar. E esse dinheiro todo tem um propósito. Ao longo desses últimos anos, nós já investimos valores atualizados, mais de 5 milhões de reais na construção de prédios, na compra de terrenos. A gente fez um outro prédio em Taquaral, ali pertinho de Palmas. Nós agora, no final do ano, antes do Natal, inauguramos um novo prédio de Araguaína. Nós investimos R$ 1.770.000 na construção daquele prédio. E a gente tem tido uma alegria, irmãos, que eu não consigo descrever em palavras. Eu digo para vocês assim, eu moro no Alphaville, em Palmas. Quando eu mudei para a minha casa, eu não chorei. Quando a gente participou do culto de inauguração da Videira de Formosa, eu chorei igual uma criança. De Taquaralto, eu chorei igual uma criança. De Araguaína, também chorei como uma criança. A alegria que nós temos e o entendimento que nós temos é que a gente é como um entregador de pizza. Ele é dono o cara que entrega a pizza na moto, ele é dono da pizza? Pertence a ele, não. O dízimo é algo que a gente entende, que nós somos um entregador. E a gente entrega com muita alegria. Uma alegria enorme. Diante de todos os milagres que Deus tem feito, do crescimento das nossas finanças, dos nossos negócios, a gente está agora, em fé, fazendo o projeto do novo prédio da Videira de Gurupi. Prédio para 500 pessoas. Eu não sei se vai conseguir soltar o vídeo do prédio de Araguaína enquanto eu falo, mas para vocês terem uma ideiazinha da alegria que a gente teve lá, se soltar o vídeo vai ser ótimo, senão vocês imaginem um prédio muito lindo. E eu quero dizer para vocês que eu fiz 50 anos agora, dia 8 de março, e aí eu fui com a minha esposa para um super hotel lá no litoral da Bahia. Tive uma manhã de 50, para comemorar 50 anos, muito especial. E uma das coisas que eu falei para Deus é que eu não consigo entender como Ele nos trouxe até aqui.
Queridos, eu creio que isso é o princípio daquilo que Deus está fazendo. Creio que Deus vai fazer ainda mais. Pastor Mauro, um dia eu tomando café com ele, eu falei que antes do A&M, que é esse processo de aquisição da Boa Safra com a da soja, eu falava para ele que nosso coração era de construir um prédio por ano para entregar para os irmãos, como igreja, de diferentes cidades. E eu creio que já o Senhor vai mover no sobrenatural e vai fazer com que a gente possa, com fé, construir 2 prédios por ano. Eu quero terminar dizendo que, quando a gente assinou esse acordo, em outubro do ano passado, uma prima minha de Portugal me ligou e falou assim: olha, eu tive um sonho com você e eu creio que esse é um sonho espiritual. Eu falei: e aí, manda, qual que é o sonho? Qual foi o sonho? E a hora que ela falou, o Espírito Santo já me tocou muito profundamente, e ela falou: olha, você estava numa água que você não conseguia sequer enxergar o fundo dela. E eu olhei para você e você estava muito tranquilo e descansado. E ela falou assim: isso tem algum significado para você? E quando eu estava negociando durante 1 ano e pouco esse acordo com a Boa Safra Sementes, eu falava: Deus, eu só quero se o Senhor quiser. E se o Senhor quiser, eu quero que o Senhor me capacite com uma dependência do Senhor muito maior do que eu já desenvolvi com o Senhor até hoje. Eu quero descansar no Senhor, porque eu sei que os negócios vão ser multiplicados de uma maneira muito alta. Eu não tenho capacidade para gerir isso tudo sem o Senhor. Mas com o Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer para que o propósito dos nossos negócios, das nossas finanças, continue sendo de investimento no reino de Deus aqui na terra. Uns lá no passado, queridos, faziam tendas. Hoje nós estamos fazendo prédios. E eu quero deixar uma palavra final aqui para você, empresário. Eu conheço empresários cristãos que entregam o seu dízimo do seu prolabore e não entregam o seu dízimo dos lucros efetivos de suas empresas. Não retenha o que é do Senhor, querido. Independente de você fazer apenas a retirada do seu prolabore, o Senhor está te desafiando para que você faça a entrega ao Senhor de tudo que Ele tem acrescentado para você. Eu creio que nós precisamos sempre ter a visão que eu tive lá quando criança, que eu queria ser um José do Egito na minha geração, e que eu queria ser bênção na vida dos meus irmãos. Eu falo com cada um desses pastores onde nós entregamos os prédios, pastor Rafael, e eu sigo no Instagram cada uma dessas igrejas. E quando eu vejo um encontro com Deus, quando eu vejo um batismo, eu falo: Senhor, isso é maior do que qualquer investimento ou lucro que o Senhor me dá. E Deus sabe que não tem demagogia nisso. Eu falo que eu quero ser como José do Egito para administrar. Eu quero ser como Josué para conquistar. E eu quero ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão querido. Vem para cá, vamos aqui. Vamos orar por ele? Eu quero que você levante as suas mãos, você vai orar por ele e por você junto, declarando que o Senhor vai dar cada vez mais condições para ele e essa sensibilidade, e vai fazer o mesmo com você, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida do querido Rogério, declaramos que é o Senhor, não é um ímpeto humano, é o Senhor que fala, confirma, capacita, libera o recurso, dá o coração, dá a paz e a direção. E assim que o Senhor, como fez na vida dele, vai fazer cada vez mais e fará também nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão querido. Aleluia.